Coach, vamos dar uma desenvolvida nisso, Fábio. Que história é essa do nosso queridíssimo poder ficar? Essa informação do dia mobilizou não só gremistas, mobilizou o Brasil inteiro, porque sim, nessa tarde o Jeremias Werneck, competentíssimo Jeremias Werneck, informou que o confronto da última quinta-feira, cujo Grêmio consegue aquela virada histórica em cima do Botafogo com 3 gols de Luís Soares, teria sido uma pontinha, um jogo importante para que o Soares repensasse a ficada dele aqui no Brasil, né? A permanência dele aqui no Brasil, e que essa sementinha teria se criado na cabeça do nosso craque. Claro, dá para se perceber que é uma situação muito embrionária ainda. É realmente uma sementinha que teria balançado o Soares para uma possível permanência. Mas já é mais do que a gente tinha antes, né? Já é muito mais do que a gente tinha antes. Até na última sexta-feira, eu, nos bastidores, trabalhei com o Cássio Coelho, que está nos acompanhando agora. Beijão pro Cássio, trabalhei essa informação com ele, mas eu não tinha sido permitida, né? Não tinha me permitido, não tinha recebido o aval para publicar nada ainda por conta do confronto desta tarde, que é um momento de mobilização e que o Grêmio, independente de qualquer coisa, é importante que se frise isso, o Grêmio só pretende trabalhar uma permanência do Soares depois do término do Campeonato Brasileiro. E não é só ele, né, pessoal? É qualquer jogador, qualquer renovação que possa estar encaminhada ou até saída de jogadores. Então, o Grêmio tem um foco específico agora, que é o torneio, que é o campeonato, que são os jogos que tem pela frente. Mas o Soares teria ficado balançado, sim, pelo que aconteceu na última quinta-feira, e isso poderia acender uma luz de esperança na diretoria gremista sobre uma permanência do Soares para 2024, Libertadores, aquela coisa toda. Inclusive, aí eu tenho uma segunda informação, que daí é minha mesmo, que é nossa aqui do portal. O Grêmio planeja uma homenagem para o Soares em Grêmio Vasco. Essa homenagem ela deve acontecer independente de permanência ou não, independente de estarem em conversa para que ele fique em 2024. Contra o Vasco, na Arena, é para ter uma homenagem pela temporada que o Soares fez, até porque é o último jogo do Grêmio na Arena nessa temporada e possivelmente o último jogo de Luís Soares com a camisa do Grêmio aqui em Porto Alegre. Nada mais justo, Fábio. E aí, sendo ou não o último, a gente espera que não seja, lógico, mas sendo ou não, é extremamente justo. E Fábio, até pegando esse contexto agora, né, das suas informações com a do Jeremias e também com o que o Renato falou na última coletiva, ele foi questionado, ele vem sendo questionado, né, direto. Aparece ali um questionamento sobre e o Soares, ele vai ficar, e ele falou, já respondi isso, mas vamos lá. E aí ele fala que foi um milagre, né, para o Soares ficar no Grêmio, e esse milagre só pode partir do Soares. Sim. Foi essa informação, foi essa fala do Renato, e isso bate, né, com o que você está falando agora aqui com a gente. Tem que partir dele, que o Renato ele lançou uma ali, nesse meio, que acho que esse é o grande ponto. Ele fala, e talvez nem ele mais, porque ele tem um acordo com o time do exterior. Então, assim, a gente teria que ver o time do exterior, né? Isso não foi falado, mas nitidamente seria o Inter Miami, né? Também já foi falado lá que há um futuro com o Soares, um futuro sem o Soares. A temporada lá é muito diferente daqui. Tudo bem, ele falou já, o próprio Soares falou que subestimou ali a questão do calendário brasileiro. Mas, Fábio, são opostos. E é de fato uma loucura. A gente viu o Abel Ferreira também reclamando muito do calendário ontem, quando venceu o Inter, né? Ainda se reclamando muito. Mas é um oposto muito forte, né, Fábio? Para um cara que tem um nível competitivo tão acirrado, assim, quanto a gente vê que o Soares tem, e para uma liga que tem, por exemplo, o Messi está de férias, um mês aí até voltarem os jogos, sabe? É muito diferente. Não sei se isso pega também numa decisão. Então, a gente está ouvindo todos os dias várias coisas, várias informações, várias versões em relação a isso. A primeira delas é o que o Renato já deixou muito claro em diversas respostas que ele deu. A permanência do Soares, ela não vai partir da direção hoje, ela vai partir do próprio atleta, até porque tem um acordo e a direção gremista entende que vai ser respeitado esse acordo até que a parte contrária, que no caso é o Soares, queira romper. Então, se o Soares quiser permanecer no Grêmio, é porque partiu dele. Se ele permanecer, é porque partiu dele. Porque por alguns motivos que talvez a gente pode até elencar, mas claro que tem várias outras situações que passam pela cabeça do jogador, mas que a gente nem sabe. Mas tem-se muito a questão da competitividade. O
Suárez é um jogador que, apesar da idade, ainda é alto nível, ainda joga como um craque, tem que jogar, independente da idade, e ele ainda quer se manter competitivo. A gente sabe que o pré-acerto que ele teria em andamento é com a Inter Miami, que é da MLS. E se ele for para lá, esse aspecto ele já pode esquecer. A competitividade que ele tanto prega para a carreira dele, ele não vai ter. Então, seriam temporadas que ele teria de finaleira de carreira e de descanso. Acho que ele pode mais que isso e ele tem essa consciência, ele tem essa condição presente com ele. Ainda a gente sabe que outro fator que pesa muito para ele é vestir a celeste. Ele quer se manter na seleção uruguaia, né? Isso já vem há mais tempo, inclusive ele acabou nessa temporada, né, em algumas oportunidades nem sendo convocado. Vai voltar a ser convocado agora, o Bielsa já deixou muito claro, inclusive ele fala sobre o Suárez na sexta-feira, sobre a genialidade do jogador dentro de campo e que, obviamente, seria muito injusto se ele não fosse convocado. Então, esse é mais um aspecto que pode pesar para que o jogador permaneça em alto nível, né? Permaneça jogando com o Grêmio aqui, o Campeonato Brasileiro, enfim, Libertadores, que vai ter também. Então, são pequenos aspectos que pegam. Daí, claro, aí também, na época que deu toda a polêmica, que aconteceu essa novela, como o próprio Renato intitulou, a gente sabe que outros fatores pesaram, a questão da família, a questão da adaptação, e daí é uma situação que foge um pouco da nossa alçada, né? Porque a gente não sabe o que realmente acontece ali ou o que não acontece, o que foi desejo do Suárez e o que não foi. Mas se fosse por questão de competitividade e seleção uruguaia, eu acho que certamente ele optaria por permanecer no Grêmio.